CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Segunda-feira, 3 de junho de 2024. Uma segunda-feira com toda a repercussão do fim de semana esportivo, muitos títulos, vitórias, derrotas também, mas vamos falar tudo a partir de agora aqui no CBN Esporte. Então vamos começar, né? Liga dos Campeões, o Real Madrid faturou a 15ª Liga dos Campeões, Champions League. O time merengue venceu o Borussia Dortmund por 2-0 e fez a festa no estádio de Wembley, na Inglaterra. Os gols do Madrid foram marcados por Carvajal e Vinícius Júnior. Aliás, o brasileiro teve atuação de gala e já surge como um favorito a conquistar a bola de ouro no final do ano. Fez o gol que sacramentou a festa. Baila, Vini Júnior! Tivemos Macaca ontem, Série B de Campeonato Brasileiro. Jogo difícil para Ponte, hein? Vitória por 4-2, na estreia do técnico Nelsinho Batista. Estádio Moisés Lucarelli com um público razoável, poderia até ter sido melhor, né? Uma vez que o jogo foi às 4 da tarde, horário tradicional para o futebol brasileiro. E a Macaca venceu. Podemos dizer que convenceu? Antônio Lupe, bom dia, uma boa segunda-feira, boa semana pra você. Tudo bem, Carlão? Ótima segunda-feira pra você e pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Venceu, mas convenceu só no segundo tempo, depois Sim. que o meia Elvis entrou em campo. O camisa 10 começou a partida como opção no banco de reservas. Aliás, o técnico Nelsinho Batista mexeu e mexeu bem na equipe que iniciou o jogo. A partida foi marcada pela quantidade de pênaltis, foram 3 no total. Pedro Rocha também ajudou a Macaca a construir o resultado positivo. 4-2, vitória na estreia do técnico Nelsinho Batista e a Ponte ficou mais longe do Z4 da Série B. 4-2 a Macaca em cima do CRB, aliás, que tem semana movimentada. O Galo da Praia, a primeira decisiva da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, quarta-feira, hein? Lá no Castelão. Liga das Nações, o Brasil venceu a Tailândia por 3-0 e chegou a 8 vitórias consecutivas pela primeira vez em 6 edições da competição. As parciais 25-22, 25-14 e 25-17, com Gabi e Tainara como maiores pontuadoras do time verde e amarelo. Com o resultado, o Brasil se mantém na segunda colocação com 22 pontos, atrás somente da Polônia, que tem 24, e as mesmas 8 vitórias. O próximo jogo será contra a própria Polônia, no dia 12 de junho, na abertura da terceira semana da competição. Já vamos repercutir vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2-0, a vitória sofrida do Palmeiras por 2-1 e os detalhes com o Bruno Faria. O Corinthians, hein? Decepcionou na Neoquímica Arena contra o bem montado time do Botafogo. O Botafogo jogando bem, aparecendo aí nas primeiras colocações do Brasileirão. E hoje tem o Santos. Rodada de Série B de Campeonato Brasileiro. O Santos joga no estádio do Café em Londrina contra o Botafogo. Basquete, o Campinas perdeu para o César Araquara ontem fora de casa por 79-67. O resultado complicou o time campineiro para fechar a primeira fase entre as 4 melhores. Com 30 pontos, Campinas ocupa a 5ª colocação e agora volta a jogar na próxima sexta-feira, 7h30, contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão. Antônio, quase que eu esperei você falar assim, Lupe. E eu com isso? Não, jamais. Precisamos da vitória lá, hein? Aliás, hein? Complicou pro G4, hein? Complicou pro G4 o time Unimed Campinas. É isso aí, Carlão. É isso aí, Antônio Lupe. E o Guarani, hein? Fechando a preparação para o duelo difícil amanhã
contra o Mirassol, lá no estádio Maria José de Campos Maia. É José Maria. Sabe por que eu lembrei que é José Maria, mas eu estava terminando a frase e não dava para voltar. Porque Tereza Breda é o estádio do Olímpia, não é? E é um dos poucos estádios com nome de mulher. Então é José Maria. Não Maria José. Não, Antônio Lupe. Mais uma vez, bom dia para falar do Bugrão, Lupércio. Se é que há condições. O Guarani encerra Dá hoje. aquela respirada. Não, vamos lá. É porque o Valmir tá rachando o bico ali. Ai, meu Deus. Vamos lá. O Guarani encerra hoje a preparação e daqui a pouquinho já viaja para Mirassol para enfrentar o Leão pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre tem apenas 4 pontos e se vencer... pode sair da zona do rebaixamento porque o Ituano já jogou e perdeu na rodada. O técnico Júnior Rocha deve mais uma vez realizar mudanças na equipe. Existe um otimismo em relação à volta de Heitor, lateral direito, pelo menos na lista de relacionados. Bruno Oliveira e Lucas Adel treinaram durante a semana e também podem ficar à disposição do treinador do Bugre. Boa! É o Guarani no José Maria, não Maria José. Você inverteu o sujeito para cá. Mas o que dá uma diferença incrível. Gigante, né? Gigante. Mas vamos lá, Antônio Lupe, vamos falar de vôlei. O Vôlei Renata anunciou mais 2 reforços para a próxima temporada. O levantador Cristiano, bicampeão paulista pelo time campineiro 2021 e 2022. E o oposto Davi, que retorna ao Brasil depois de 4 temporadas. Eles foram anunciados pela diretoria do projeto. Fábio Chaib, bom dia, boa semana, direto do Principado de Itu, para trazer boa notícia ao torcedor da Inter de Limeira. Que campanha sensacional realiza o Leão de Limeira na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Fabião, bom dia mais uma vez. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Tá impossível a Inter de Limeira na Série D, está brilhando e se destacando nessa competição, está invicta na competição. O time comandado pelo técnico Felipe Conceição alcançou mais uma vitória nesse final de semana. Bateu o Patrocinense por 3-0, jogando no sábado no estádio Major Levi Sobrinho. O Leão de Limeira é líder do grupo A7 da Série D com 16 pontos. O Maringá é o vice-líder com 13 e na próxima rodada os 2 times se enfrentam em duelo no Paraná, viu, Carlão? E jogaço pela Série D. Aliás, hein, galera? 1h tem o sorteio da próxima fase da Copa Libertadores, 8ª de final. Expectativa aí dos jogos envolvendo os brasileiros. O Mengão Malvadão, que deu de 6 no Vasco, tá no grupo no pote 2, hein? Meu Deus do céu, vamos fugir desse Flamengo aí, tá louco? E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19 991869070. 991869070. A Macaca jogou bem, convenceu ontem diante do CRB. E o Guarani, hein? Muitas mudanças para o jogo de amanhã contra o Mirassol. E claro, você que torce para os grandes clubes da capital paulista também, mande o seu pitaco aqui através do nosso Zap Zap. 11h13, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, está todo feliz com a Macaca querida que deu de 4-2 no CRB. E o homem dos streamings, efeitos especiais online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre Ponte Preta, Guarani, os grandes clubes da capital e Copa Libertadores. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h16. Thaís Azevedo, bom dia, boa semana. Aliás, semana cheia, hein, Thaís? Ruas, avenidas, estradas da nossa região. Ótimo dia Semana pra você, longa, Carlão. né? A sexta-feira é lá Bora- longe, né, Thaís? Exatamente, bora trabalhar, né, Carlão? Não Hoje. tem jeito. Bom, ó, a região do centro ali tá carregada, viu, Carlão? A Orozimbo Maia, por exemplo, tem trânsito intenso da rua Paula Bueno até a maternidade pela pista da direita e no sentido oposto, somente ali na saída da Avenida Anchieta. A rua Jorge Miranda tem trânsito livre, seguindo pela Avenida Senador Saraiva, o motorista perde tempo pelas duas pistas na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Campos Sales agora tem trânsito fluindo bem, motorista não encontra dificuldades. Pela Avenida Moraes Salles tem alguns pontos de lentidão sentido Nova Campinas, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido centro, o motorista perde tempo somente ali na saída do viaduto Laurão. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. O Feirão Solar do Banco BV voltou com condições especiais para você financiar seu projeto de energia solar, economizar na conta de luz e valorizar seu imóvel. Acesse feirãosolarbv.com.br. CBN Esportes Campinas. 11h17. O Antônio Lupe está brincando aqui no site do GE. Aliás, é uma delícia esse negócio Nossa, de sorteio, é né? muito legal. Parece um videogame. Tá boa a sua liberta aí, ô Lupe? Vou falar aqui na minha projeção. Aliás, eles fizeram bem bacana, que eu não consegui, eles deram um tempo lá pra falar todas as finais da história da Libertadores? Champions. Da Champions. Cara, tem uns times, eu nem sabia, o Ajax ganhou um monte, eu nem sabia. o Nottingham é campeão. Duas Nottingham vezes. Forest. Aí eu fiquei sabendo, aí eu sabia do Estrela Vermelha, né, do time Sim. da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, né? Mas, cara, é muito time, Eles cara. deram no Mundial de Clubes, eles deram de 3-0 no Colo-Colo. Sabe um que eu esqueci? Timaço. O Milan, velho. Eu esqueci do Milan. Milan. O Bem, Olympique foi, vezes. o Olympique foi campeão sobre o Milan em 93, aliás, que o Milan decidiu com o São Paulo. O campeão da Champions na ocasião foi o Olympique. Mas aí, com muitos escândalos fora de campo, suborno daqui, sabe suborno o que de que lá, aconteceu? o Milan ficou com o título e foi campeão. E foi pra final O do problema Mundial. foi no Borussia. Eu não sabia escrever Borussia Dortmund. Aí pegou um monte de tempo lá e eu não consegui. Ó, eu fiz uma simulação, tá? O sorteio acontece hoje, né? Das Sim, daqui a oitavas de final, pouquinho. 1h da tarde. É, Mas eu fiz aqui a projeção. Olha só vai. como ficou. Você pode olhar pelo YouTube, para você que tá no FM, ouça só a projeção. Bolívar e Tadieres. Boa. O primeiro do grupo C, que é o grupo do Grêmio, né? Que O Grêmio tem 2 jogos essa semana. É isso. O primeiro do grupo C contra o San Lorenzo, o time do Papa. Sim. Palmeiras e Nacional do Uruguai. Ah, essa é boa pro Verdão, hein? Júnior Barranquilla e Colo-Colo. São Paulo e Penharol do Uruguai. River Plate e Botafogo. O Botafogo nem na Nem no projeção seu aqui sorteio, dá é. sorte. Atlético Mineiro contra o segundo do grupo C. Pode até ser o Grêmio. Sim. Fluminense e Flamengo. Deus do céu. Foi a minha projeção aqui, tá? Sim. Foi a terceira que eu fiz. É, a terceira. Mas ó, em duas o Palmeiras pegou o Nacional. É. Então eu tô achando que vai dar Verdão e Nacional na próxima Opa, fase. seria bom pro Palmeiras. E aí, Fabião, expectativa pro sorteio da Liberta? Ah, muito legal essa fase, né? Quando faz esses sorteios, a gente fica prospectando, fica imaginando os confrontos que serão aqui 2 meses apenas, né? Na primeira quinzena de agosto, então muita coisa pode mudar para lá.
mas é inevitável um confronto grande nessa fase da Libertadores, porque o Flamengo está desse lado, né? O próprio Botafogo também, que está fazendo uma boa campanha com o Arthur Jorge. Devemos ter também confrontos brasileiros. Fica na expectativa. E tem Sul-Americana também, né? Os confrontos da Sul-Americana, que vão sortear aí para... na verdade, tem a terceira fase. Repescagem, né? Repescagem para saber quem que vai ser os próximos duelos. Mas muito legal isso, ficar imaginando. Muito bom. 11 horas 20 minutos, Lupe. E a galera, hein? E a galera está participando conosco, Lupércio. Vamos lá. Começou a sessão participações Bora! aqui do CBN Esportes. O Adilson Júnior, que é filho do seu Adilson, de Campinas. Bom dia, meus amigos da CBN. Vocês acham que o time da Ponte teve uma significativa melhora ou foi apenas um golpe de sorte contra o CRB? Lupe, sorte a gente não pode dizer, né? Não, mas quem mandou foi o Adilson Júnior. Sim, Adilson. Sorte, a Ponte foi competente, mas claro que em alguns momentos, ontem eu até disse que os deuses dos estádios estavam do lado da Ponte, porque a todo momento que a Ponte sofreu um empate, 5 minutos, um pouco mais, um pouco menos, a Macaca ia lá e conseguia mandar no placar. Mas houve melhor, eu acho que o segundo tempo da Ponte foi produtivo, a entrada do Elvis surtiu efeito. Agora, o Nelsinho sabe que alguns ajustes serão necessários, principalmente o sistema defensivo. Ontem tomou um pênalti bobo que o Zé Mário cometeu, o próprio gol do GG dentro da pequena área. São alguns ajustes que o Nelsinho vai ter que fazer obrigatoriamente e tem uma semana para trabalhar até o jogo diante do Forte América na próxima semana. Bom dia, capacitada equipe de jornalistas competentes, hein? Coisa linda. Muito elogio em apenas uma frase, mas vamos lá. Ouvi o Carlão pela manhã dizendo que a Ponte venceu, porém, o Nelsinho terá muitas dificuldades em, abre aspas, acertar o time, fecha aspas. Imagina o técnico do Vasco que estreou ontem também. KKKKKK, Carlão Fernandes. Boa, Carlão, boa. Muitas dificuldades eu não sei, mas ele vai ter que arrumar o time. Eu já acabei de dizer aqui, defensivamente a Ponte cometeu alguns erros, definir aí a situação do Elvis, se ele vai permanecer no banco ou não. Acho que na lateral esquerda o Risso vai precisar voltar. Acho que também deve ter sido um susto aí no Gabriel Risso, que não foi bem ou não está bem nesta segunda parte do ano, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Nelsinho vai ter que arrumar aí alguns setores da Macaca. O nosso amigo Rogério Pauletti, de Sorocaba, mandando abraços aos amigos da CBN, ele pergunta: Carlão, você acha que jogador derruba treinador? Jogadores da Ponte são os mesmos da semana passada? Cara, derruba treinador. A gente já ouviu história, né, de jogador envolvido desse tipo de situação, mas quando chega um novo treinador, sempre há aquela, por exemplo, o Nelsinho chegou, o Zé Mário ganhou a posição de titular, o Gé retornou, o Elvis foi para o banco, então é a oportunidade para jogadores que não vinham sendo utilizados voltarem a jogar, e outros jogadores pedem espaço também. É um momento que dá uma mexida no elenco. Agora, falar que a Ponte derrubou o treinador, acho que muito pelo contrário. Outra, né? O Brigatti que entregou o caso. Né? E outro, mais uma, Lupe. O Elvis, ele foi decisivo no jogo de ontem, mas na entrevista para Adriana Almeida, ele mesmo exaltou o Brigatti, falou do respeito que ele tem pelo Brigatti. Acho que não foi um desgaste, né, que gerou aí a saída do nosso parceiro aí, João Brigatti. E aí, amigos da CBN, na minha opinião, a Ponte jogou muito bem com a entrada do Elvis. Eu acho que o Elvis não pode ser reserva nunca na Macaquinha. Quem mandou mensagem pra gente foi o Pedro, final do telefone 0583, tá aqui com a foto, a camisa da Macaca. Quem mandou mensagem pra gente também foi o nosso amigo JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Depois de 4 dias de descanso, a volta à labuta e amanhã a volta ao sofrimento. Torcedor do Bugre, amanhã tem um Guarani em campo, hein? É a última desse primeiro giro. Carlão, gostei da Ponte. Achei que o time, mesmo calmo, a única coisa que tem que ajustar é a zaga. E os caras têm que dar bicho. Bicão, tem que dar bicão. Vou repetir a mensagem. Carlão, gostei da Ponte. Achei que o time, mesmo calmo, achei o time mais calmo. A única coisa que tem que ajustar é a zaga. Os caras têm que dar bicão. É o Júlio que mandou mensagem. O Nelsinho vai ter que definir uma dupla, né? O Joaquim está indo para a Copa América, então ele formou ontem com o Joilson, né? O Joilson e o...
Quem? Matheus? Matheus Silva. Matheus, não sei se sentiu um desconforto durante a partida, mas foi até o final. Com a faixa de capitão, deve ser o titular agora na gestão do Nelsinho Batista. Mas eu acho que ontem faltou até um pouco de entrosamento, né? Porque algumas falhas até comprometeram, né? Principalmente ali na lateral esquerda com o Zé Mário. A última, falei que era Bora. era a Não. última mais uma. Essa é pra você ficar cheio de orgulho. Vai. Oi, Carlão. Oi. Sempre achei que você deve ter muito orgulho de ser filho do maravilhoso José Carlos de Freitas. José. Tá aqui, ó. Tá, boa. Mas acho que é João, né? É João. João. Agora, te ouvindo sempre, tenho certeza que ele também deve se orgulhar muito de ser seu pai. É a Divina Bertalha, de Americana, que Ô, mandou a Divina, mensagem. um beijão. Olha que legal, Divina. Continue conosco, hein? Continue conosco. Acho que você entendeu o recado. Vamos lá, 11 horas e 25 minutos. Vamos fazer o seguinte. Ô, Carlão. Oi, fala, Fabião. Antes de você dar o giro com os times de São Paulo, uma notícia que chega agora é preocupante até, né? O Lupe tem mais know-how desse assunto, mas daqui um pouco da hora do vôlei, o titular da seleção brasileira, o levantador Bruno Rezende, sofreu um estiramento na panturrilha e está fora da segunda etapa da Liga das Nações. Bruninho, recém-contratado pelo Vôlei Renata, né? Então ele não vai participar dessa etapa do Japão e preocupa também para as Olimpíadas, né? Se não for algo mais grave. Bruninho, então, fora dessa próxima etapa. Começa hoje, Brasil e Alemanha, meia-noite, na Liga das Nações A de gente vôlei. espera que tenha sido um desconforto apenas, né? Que vai ser poupado desta semana da Liga das Nações. Você puxou aí, Olimpíada. Meu Deus do céu, o Bruninho é um personagem importante aí do time do técnico Bernardo Rezende. Então vamos fazer o seguinte, 11 horas e 26 minutos, o Bruno Faria traz aí um boletim do Palmeiras, a gente fala sobre o Verdão e também repercute a vitória do São Paulo, a derrota do Corinthians e tem o Peixe hoje, Série B de Campeonato Brasileiro. Bruno Faria, o Verdão, o Palmeiras. O Palmeiras conquistou a terceira vitória no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, fora de casa, contra o Criciúma por 2-1. Resultado importantíssimo para o time que vinha sob desconfiança, principalmente do torcedor. O futebol não foi aquele melhor apresentado, mas o resultado positivo traz paz e tranquilidade, principalmente para Abel Ferreira trabalhar nos próximos dias. Aliás, o português não pôde ficar no banco de reservas, estava suspenso, assim como o auxiliar Vitor Castanheira e João Martins. Coube a Carlos Martinho, português, e inscrito no BID na última terça-feira, ficar ali na beira do gramado. No time titular, Rômulo e Rony foram as novidades, mas só no segundo tempo que o time conseguiu criar mais chances. Gustavo Gomes de pênalti fez o primeiro e Lázaro escorou de cabeça depois de belo passe do paraguaio Gomes para fazer o 2-1. Um adversário difícil de ser enfrentado quando joga no Heriberto Rios, como disse o técnico Carlos Martinho. Nós estamos obrigados e somos exigidos a ganhar todos os jogos e nós sabemos o quanto é difícil ganhar, especialmente fora de casa. Hoje estava um ambiente muito bom, parabéns aqui aos adeptos, à torcida do Criciúma que fazem aqui um ambiente muito bom e portanto nós sabíamos da dificuldade que era vir aqui jogar, sabíamos que não era falta de vontade, a equipa luta, a equipa corre, a equipa tenta, mas realmente acho que essa palavra faltou-nos um bocadinho de eficácia e eficiência no último terço para conseguir marcar. Hoje conseguimos o fazer e hoje eu gostava muito de valorizar algo que acho que é uma força da nossa equipa, acho que é algo que está claro, que é a força mental que esta equipa tem. Acho que depois de ter chegado à vantagem, que é muito difícil num campo como este, passar 2 minutos, sofrer um gol como sofremos e mesmo assim acreditar e continuar e fazer e chegar lá várias vezes, até ao momento do gol do Lázaro, acho que só demonstra o quanto somos competitivos, o quanto somos mentalmente fortes e acreditamos até ao fim. O Verdão agora perde jogadores importantes por conta da próxima data FIFA e também devido à disputa da Copa América. Só volta a campo o Alviverde na quinta-feira do dia 13 de junho no duelo contra o Vasco no Allianz Parque, a princípio na Casa Alviverde, às 9h30 da noite. Se não for no Allianz Parque, a partida provavelmente será alterada para a Arena Barueri. Gustavo Gomes, que estava pendurado, recebeu o cartão amarelo e quando voltar de servir sua seleção, estará zerado. De São Paulo, Bruno Faria. 11 horas e 29 minutos, já vamos, Valmirzinho, para o repórter CBN? Tem mais um tempinho ainda?
Vou dar uma segurada, né, repórter CBN. Na volta a gente fala sobre este Palmeiras, também sobre os outros grandes clubes do estado. Manda aí, Lupe, a participação. Bom dia, Lupe, Carlão. Fábio, tamo junto em Xaronal. O Corinthians, Carlão, que fase que tá o nosso Coringão. E o Vasco, que tem o... Eu não vou falar isso daqui. Ele comparou o treinador a um personagem que foi tema, principalmente no último mês. Sim. Deixa ele descansar em paz. Sim. Elvis Dependência, ele disse. A nossa amiga Divina corrigiu. Ops, João Carlos, mas o que vale é o conteúdo da mensagem. Boa, Divina. Bom dia, amigos. A Macaca precisa arrumar urgentemente um lateral esquerdo. Apesar do Zé Mário ser reserva, ele é muito fraco e limitado. Cometeu um pênalti infantil e fraquíssimo na marcação. É a mensagem do Marcos, lá do Parque Santa Bárbara. Mais uma mensagem rapidinho. Caros amigos, boa tarde. Só passando para informar que, infelizmente, o falecimento, né, do Amaral, ex-jogador do Guarani, não sei se eles fizeram... Acho que foi na sexta-noite, né? No sábado. No sábado a gente acabou não tendo a programação esportiva, mas no site do portal cbn.com.br nós colocamos essa notícia. Infelizmente, conversamos aqui, né, com o filho dele, semana que mandou passada. mensagem pro Júlio, né? Amaral, campeão da Copinha pelo Guarani 94. Fica aqui nossos votos de lamentação, de conforto para toda a família e que Deus possa confortar aí os familiares. E com certeza hoje ele está num lugar bem melhor. Grande Amaral, lenda, né? Lenda do futebol brasileiro, lenda do Guarani Futebol Clube. 11h31, repórter CBN. Na volta, tudo sobre os grandes clubes do estado de São Paulo. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou à CBN que mais de 41.800 residências foram destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O número é preliminar e abrange apenas 74 municípios que disponibilizaram estudos. O ministro disse que o governo federal vai precisar de mais dados para iniciar a entrega de imóveis para famílias que ganham até R$ 4.400 e se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Jader Filho também afirmou que 2.000 imóveis já estão disponíveis depois de a União conversar com construtoras e bancos públicos. Ele ainda disse que o governo deve lançar uma portaria nos próximos dias para que a Caixa adquira casas usadas de até R$ 200 mil. O nível do Guaíba voltou a ultrapassar a cota de inundação, que é de 3,60 metros. No momento, a água está em 3,78. A medição foi feita na usina do gasômetro, às 10h15 da manhã. A água está subindo a uma velocidade de 0,2 centímetro por hora. Com isso, vias públicas voltaram a ficar alagadas. No fim de semana, o volume do lago havia caído para o patamar mais baixo, de 3,43 em mais de um mês. O Centro Integrado de Pesquisa do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, estuda uma nova vacina contra variantes do coronavírus. Crianças de 6 meses a 5 anos são o público-alvo. A pesquisa tem inscrições para pessoas dessa faixa etária. As crianças não podem ter recebido nenhum tipo de imunização contra a doença. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34. Fábio Scheibe, Palmeiras 2, Criciúma 1, no sufoco, mas valeu a vitória, Fabião. Jogar em Criciúma é muito difícil, Liberto Rilse, né? E ontem o Criciúma aproveitou a presença do público, foi para cima do Palmeiras no primeiro tempo. Criciúma melhor no primeiro tempo, Palmeiras começando de uma forma diferente, né? Sem o Abel Ferreira na beira do campo, teve o português Carlos Martinho, né, à beira do gramado, e o Palmeiras começando com o Rômulo, né? A torcida pede tanto a entrada do Rômulo, mas o Rômulo e o Veiga acabaram não indo bem. No segundo tempo, a entrada do Lázaro também, do jovem Luiz Guilherme, deram outra dinâmica para o Palmeiras
conseguiu fazer 1-0, mas logo na saída tomou o empate. Destaque para o congolês, né? O congolês que joga no Criciúma, o Bolasie, bom jogador, deu trabalho para a defesa do Palmeiras ontem, mas o Everton estava numa tarde inspirada e já nos acréscimos o Palmeiras conseguiu esse gol da vitória, né? O Palmeiras não vencia há 2 partidas, tinha empatado 0-0 com o Botafogo, 0-0 com o São Lourenço, conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro e agora tem esse tempo de parada para poder jogar daqui 11 dias contra o Vasco da Gama na volta do Brasileirão, já sem os selecionáveis da Copa América. Destaque também ontem para o gol do Gustavo Gomes, de pênalti, né, que o fez se tornar o zagueiro artilheiro do Palmeiras, o zagueiro com mais gols pelo Palmeiras, passou o Luiz Pereira, tem 37 gols, o capitão do Palmeiras, o paraguaio. Tá certo. Olha, acompanhei o Corinthians sábado, o corintiano estava empolgado em virtude da vitória sobre o Racing por 3-0, as boas atuações do Coronado e do Garro. Agora o Botafogo, claro, né, o sarrafo é mais em cima e o Corinthians encontrou muitas dificuldades. O Botafogo poderia ter vencido por um placar maior. O Corinthians ainda não é um time confiável e pior, né? Hoje integra a zona de rebaixamento. Agora eu queria chamar a atenção para o Botafogo, hein? Muito bem arrumado, defensivamente um time muito forte, tem um contragolpe muito eficiente com o Júnior Santos. Berimbau. Cara, é força, é velocidade, o faro de gol também, poderia até ter feito mais gols, mas o Botafogo tá arrumado. Não vamos falar em título ou primeira colocação, porque a gente sabe o que aconteceu com o Fogão ano passado. Mas é uma das forças para o Campeonato Brasileiro. Tá muito bem montadinho, muito bem organizado o Botafogo. Ô, Lupi! Sabe quem que eu vi jogando bem no Botafogo? Que eu sempre gostei na base, que eu acompanhei lá no Grêmio, o Cuiabano. Jogou bem, fez a jogada do gol. Fez a jogada do gol, mas ele nunca teve espaço no Grêmio, né? Forte. Jogou Cara, bem. ele é muito forte. Jogou bem, sim, o Cuiabano. Boa lembrança, Lupe. Fábio, você ia tocar em algum assunto? Quem entrou bem também foi o Romero, né? Ontem, o Romero do Botafogo, sim, né? Sim, deu os tapas pro Júnior Santos, né? Irmão gêmeo do Romero do Corinthians. Até no final do jogo tem um entreveiro com o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, que foi pra cima do Daronco também. Mas o Romero jogou muito bem. Ontem ele estava afastado, né? Por disciplina, voltou muito bem. Tem que ser pra fechar, corajoso pra ir pra cima do Daronco. Tá louco, só o tamanho do braço do rapaz. Ô, Lupe, o São Paulo, hein? Vitória por 2-0, consistente, Lucas Moura, Caleri, isso. O Cruzeiro teve bons momentos, acho que se o Marlon não recebe o cartão vermelho, o São Paulo teria mais problemas, mas venceu e é G4. E não é você que tá falando isso, não sou eu. O Zubel Dia disse na entrevista coletiva, nós não fizemos uma boa partida, mas valeu o resultado. Principalmente porque ficamos com um homem a mais. Porque se o Cruzeiro joga com 11... dificilmente o São Paulo poderia até ganhar o jogo, porque o Lucas fez o gol numa jogada característica do Lucas. Deu sorte, né? Os 2 gols no início dos tempos. Mas se o Marlon não é expulso, eu acho que o São Paulo poderia ganhar o jogo? Poderia, mas com mais dificuldades ou até mesmo o Cruzeiro marcando gols. Achei falha do Anderson, goleiro do Cruzeiro. Primeiro gol, né? Não achou, não? O gol do Lucas? Exatamente. Isso. Também achei. Mas daqui a pouco vem Cássio. Cássio daqui a pouco assume a meta, aí acabou. Cruzeiro ou não, né? O Cruzeiro também, olha, deixa eu ver a posição do Cruzeiro aqui. 9º colocado com 10 pontos. Por tudo que o Cruzeiro ainda está num processo de remontagem, né? E é o 9º colocado com 10 pontos. Deve fazer uma campanha um pouco mais tranquila com relação a rebaixamento. Quem que é o técnico do Cruzeiro? O Cruzeiro é o Seabra. Fernando Seabra. Bom treinador, hein? Vamos falar de Z4 e G4. Flamengo, o Flamengo em primeiro é perigo, hein? Flamengo em primeiro com 14, o Bahia o segundo com 14, Botafogo é o terceiro com 13, o São Paulo fecha o G4 com 13 pontos. Mas bem equilibrado, hein? Olha só, Atlético, Bragantino venceu o Grêmio bem no sábado. Agora olha o Z4, Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Tome tento, Timão. 11h39, temos um intervalinho. Vamos para um intervalinho e na volta participação. E aí, Guarani, Ponte Preta e Guarani.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Miami Store para o casal esportista, tênis, chuteiras, confecções, óculos e a linha completa de relógios monitores cardíacos. São 11 departamentos com os melhores e mais variados presentes para quem você ama e tudo em até 10 vezes sem juros. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. CBN Esportes Campinas. Onze horas 42 minutos. Mande a sua participação. WhatsApp 991869070. Antônio Lupe. Participações? Participações. Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu pegar a mensagem aqui. O final do telefone 8674 mandou um áudio aqui. Eu vou ouvir daqui a pouco. Boa. E coloco a mensagem no ar. Bom dia, galera do CBN Esportes. Saudações tricolores. O São Paulo não é o melhor do campeonato, mas está indo bem. O Zubeldia também é um treinador jovem. Carpini, que é ruim mesmo, só teve sorte. É a mensagem do Anselmo. É isso aqui? É o Anselmo. Falando em falhas, o Fábio tem que esfriar a cabeça. Muitas falhas. Fluminense fica alerta. O Fábio deu uma bola pro Jadson. Aliás, o que o Fábio falha nesse tipo de jogada, o Fluminense não tá bem não, hein? É um 2024 complicado do Flusão. Midiáticos da CBN Campinas, de fato o Elvis não foi o reserva, mas foi estratégia de Nelsinho para que o ritmo dele se equivale aos demais no campo. Se bem que mostrou que ninguém correu muito mais do que ele. É o Léo do Centro que mandou mensagem. Bom dia, amigos. Vamos por partes. Champions, a velha história de quem não faz toma. Verdade. O Borussia teve chances reais no primeiro tempo e nada. No segundo tempo, o Real arrumou e atropelou. Ponte Preta, outro time, muito melhor que antes. Precisa arrumar a zaga, urgente, mas Nelsinho deu outra cara. Entrou com o time, ajustou no segundo tempo e deu certo. Rafael Freitas, lá do Jardim Nova Europa, mandando mensagem a respeito de Champions League e também da Ponte Preta. Boa! Aliás, Rafael Freitas também tem um Rafael Freitas no Guarani. E por falar em Guarani... E aí, Lupe, e esse bugrão, hein? Fecha a preparação hoje, amanhã tem o Mirassol. É um jogo importantíssimo, né? Mais um pro Guarani. Olha que a gente tá indo pra... É o 8º jogo do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, por enquanto, é o 19º colocado.
tem 4 pontos, tem que ficar atento ao jogo que acontece hoje à noite entre Santos e Botafogo, lá no Estádio do Café, mando do Santos. Se o Botafogo empatar, joga novamente o Guarani para a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olhamos o copo meio cheio, meio vazio, tem o copo meio cheio. Se o Guarani vencer o jogo na terça-feira contra o Mirassol, ele tem 4 pontos, mais 3 vai a 7. Ituano já jogou, tem 6, é o primeiro time fora do Z4, ou seja, o Guarani pode sair da zona do rebaixamento. Mas é preciso vencer, o que aconteceu apenas uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida é em relação ao time que vai começar jogando, porque o técnico Júnior Rocha teve um período longo de preparação, ganhou o retorno do Adel e do Bruno Oliveira, provavelmente, pelo que a gente viu no treino aberto, eles estavam treinando, ou seja, estão recuperados e podem ficar à disposição. Existe um otimismo no retorno do Heitor, lateral direito, mas deve ficar no banco de reservas, e não sei não se o Júnior Rocha coloca mais jogadores no meio de campo, tirando um jogador do ataque, ou o Reinaldo, ou o Paraíso, ou o João Vitor. O lateral Jefferson deu uma entrevista para a assessoria de imprensa do Guarani, falou sobre a semana cheia de trabalho e também o duelo contra o Mirassol. Acho que a gente nessa parte defensiva a gente tem melhorado bastante desde a chegada do Júnior, até ele mesmo fala pra gente que desde quando ele chegou tem melhorado bastante. É importante a gente não ter tomado gol, então acho que a gente está trabalhando bem defensivamente. Acho que a gente vai conseguir sair sem gols lá de novo e, se Deus quiser, sair com a vitória. A gente tá unido, a gente tá um grupo fechado, a gente sabe que o momento não é bom, mas a nossa confiança a gente tem que voltar, a gente tem que voltar a pontuar, a gente tem que voltar a ganhar no campeonato, que é importante também. Então acho que o grupo tá fechado, o grupo tá unido, então a gente tenta o máximo possível aí tá junto pra gente conseguir os 3 pontos. O Jefferson deve ser mantido na lateral esquerda. Ele falou sobre o sistema defensivo que o Júnior Rocha realmente prioriza na questão dos ajustes. Eu acho que não deve mudar. Deve ser o Vladimir, na direita Diogo Matheus, o Bacelar, o Léo Santos e o Jefferson. Agora, Carlão, do meio para frente é um gigantesco ponto de interrogação desse Guarani que vai enfrentar o Mirassol amanhã, 7 da noite, com transmissão do Futebol Globo CBN. Eu creio também em muitas mudanças. O técnico Júnior Rocha teve muitos dias para trabalhar. Eu acho que se não houver evolução nestas 2 próximas partidas, contra o Mirassol e contra o Operário, infelizmente pela cultura do futebol brasileiro, deveremos ter alguma solução de continuidade. Agora, se houver um futebol melhor em relação às últimas partidas, os resultados acontecerem, aí sim o Júnior toca o trabalho dele e para tirar o Guarani desta situação. Agora, tem um adversário, né? O Mirassol é muito forte dentro do Maião, o Mirassol perdeu para o Amazonas, o Guarani não costuma realizar bons jogos lá em Mirassol ou não conquista bons resultados, e a gente espera que amanhã todo este retrospecto negativo caia, né? Vá por água abaixo e o Guarani volte de Mirassol com um resultado positivo para ter aí uma nova vida dentro da Série B, Lupe. E o Guarani tem uma dificuldade imensa, tanto é que ainda não venceu o Mirassol lá, a não ser um amistoso, oficial, né? Em jogos oficiais ainda não conseguiu vencer o Mirassol lá no Maião, no José Maria de Campos Maia. E esse ano, jogando em casa, o Mirassol tem números bons. Venceu todos os A campanha ela é construída dentro do Maião. Todos os jogos em casa na Série B venceu. Ceará, Paysandu e Ituano. Perdeu para o São Bernardo no Campeonato Paulista. Venceu o Botafogo. Venceu o Santo André. Empatou com o Santos, o Novo Horizontino e o São Paulo. Ou seja, só uma derrota do Mirassol em 2024 jogando em casa. 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates. E uma derrota, marcou 17 gols e sofreu 10. É uma amostra do que o Guarani vai enfrentar, mas tem o jogo, né? E de repente o Guarani tem uma mudança drástica, as mudanças, os ajustes feitos pelo técnico Júnior Rocha possam surtir efeito e o Bugre traga aí os 3 pontos, mesmo um pontinho, não resolve tanto a situação, mas pelo menos dá uma moral para o Guarani tentar arrematar a vitória aqui contra o Operário no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11h49, nós vamos para um rápido intervalo e na volta toda a repercussão da vitória da Ponte sobre o CRB.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. h 50 Antônio Lupe, a Ponte venceu. Venceu o CRB 4-2 na estreia do técnico Nelsinho Batista no comando técnico da Macaca. Um jogo que foi marcado pela quantidade enorme de pênaltis, né? Foram 3. Mas 3 não é muita coisa. Por um jogo é muita coisa. O CRB teve 2 pênaltis a favor e a Ponte teve 1. O CRB perdeu um com o Mike. No finalzinho do primeiro tempo, o Pedro Rocha fez uma bela defesa. No segundo tempo, teve um pênalti marcado, o Anselmo Ramon marcou. E a Ponte também teve um pênalti marcado. O pênalti foi convertido pelo meia Elvis, que foi o cara do jogo. Mudou a história da partida, ele começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e foi fundamental na vitória da Ponte por 4-2. Foi a segunda vitória da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. E após a partida, Nelsinho Batista falou sobre o desempenho da equipe e também sobre a decisão de ter deixado o Elvis no banco de reservas e também a conversa que teve com o camisa 10. Nós enfrentamos um adversário de qualidade, né? É um adversário que está na final da Copa Nordeste. O Daniel é um treinador muito inteligente, jovem, e está no clube já há quase 2 anos. Então ele conseguiu realmente dar um padrão para a equipe. E nós sabíamos que ia ser difícil, mas a gente, apesar do pouco tempo de trabalho, né, a gente esperava um resultado positivo, lógico. Então, realmente foi um jogo assim muito emocionante, cheio de gols, mas prevaleceu a determinação, o empenho do nosso grupo. Bom, eu acho que quando eu cheguei aqui na primeira conversa que nós tivemos, eu disse que tecnicamente o Elvis era um jogador indiscutível, não tem como você duvidar da sua qualidade, é um jogador importantíssimo, mas que a parte de movimentação estava deixando a desejar. Então, eu não costumo falar o que eu converso com meus atletas, mas esse é um atleta que eu sinto que a torcida pede muito o nome dele. Então, eu tive uma conversa com o Elvis, e a tendência era deixar ele para o segundo tempo, não só esse jogo, né? Não só esse jogo. Então ele realmente ele viu, ele falou que seria bom até uns 5 jogos para ele readquirindo a sua qualidade física também. Então não adianta você escalar o Elvis e ele não melhorar. Nós estamos deixando ele como hoje, porque ele tem que melhorar para produzir como ele produziu. Então ele entrou descansado no segundo tempo e fez aquilo que praticamente ele mudou o jogo, né? Então essa é a nossa programação que nós temos para ele, porque eu quero ele para 90 minutos, eu não quero ele para 60 minutos, para 45 minutos. Então existe esse tratamento, né, que nós vamos executar com o Elvis. Acho que foi interessante, né, deixar isso às claras, de forma limpa para o torcedor, porque, como o Nelsinho destacou, não são todas conversas com os jogadores que ele precisa colocar
pro público, mas essa do Elvis sim, porque ele tem uma importância grande, o torcedor pede, ninguém entendeu ele no banco de reservas, todo mundo sabe que ele tá fora de forma, mas isso não é de hoje, isso já vem há um bom tempo, e o Nelsinho foi claro, falou, o Elvis, a gente conversou, ele entendeu, 5 jogos, hein, ele pediu, 5 jogos para começar no banco e tentar aí melhorar a forma física, achei bem interessante ele ter colocado isso para o torcedor da Ponte Preta. Com essa vitória, a Ponte subiu para a 12ª colocação, tem 9 pontos em 8 jogos disputados e na próxima rodada já tem uma pedreira pela frente, vai enfrentar o América Mineiro, o jogo acontece no domingo, às 6h30 da noite, lá no Horto, na Arena Independência, em Belo Horizonte. É, a famosa carne de pescoço diante do América, mas hoje é uma segunda-feira ainda para saborear a vitória sobre o CRB por 4-2. Eu acho que é bom o pezinho no chão, o Ponte Pretano sabe muito bem disso, a vitória ela foi importantíssima por vários aspectos, primeiro para sair ali da região da zona do rebaixamento, estrear, né, com vitória, com os 3 pontos, Elvis jogar bem, apesar desta situação, e gostei também das explicações, da clareza do técnico Nelsinho Batista, e disse, tecnicamente o Elvis é incontestável, não existe discussão sobre a qualidade do Elvis, prova disso foi o que aconteceu ontem. Agora, fisicamente, evidentemente, o camisa 10 precisa melhorar. Agora, o Nelsinho sabe que vai ter alguns trabalhos. Primeiro, o sistema defensivo define logo um casamento, né? E olha só que situação. A gente conversava antes da Série B, desculpa. Não, por favor. Desculpa colocar uma pausa no seu raciocínio, mas a gente discutia muito antes da Série B. Nossa, a Ponte tem 7 zagueiros. A Ponte tem praticamente um time de zagueiros e é o sistema que ainda tá fora aí de sintonia, né? O Akin foi convocado para a seleção da Bolívia. Então ele já está treinando visando a Copa América e os amistosos. Então o Akin esquece durante aí um bom tempo, só depois da Copa América. E ontem o próprio Nelsinho disse também, né? Uma falta de entrosamento, a falta de ritmo, o Matheus Silva e o Joilson. Há algum tempo o Matheus não jogava também, né, Lúcio? E ontem bateu um pouco de cabeça, acho que o segundo gol do GG ali dentro da pequena área, poderia o Pedrão ter gritado, poderia ter evitado a começar ali na jogada pelo lado esquerdo com o Zé Mário, que foi muito mal também. Eu acho que num primeiro momento a prioridade do Nelsinho é trabalhar esse setor defensivo para ajustar bem essa equipe da Ponte, até porque, Lupe, você chamava atenção, próximo jogo contra o América Mineiro, a gente sabe da pressão que a Ponte vai sofrer lá no Estádio Independência, e a defesa vai ter que estar em estado de alerta. Aliás, os 4, hein? O Igor foi muito mal ontem também, novamente, né? Não passa por um bom momento. O Inocêncio, né? O sistema defensivo precisa de ajustes e o Zé Mário. Então é o problema neste momento para o técnico Nelsinho Batista. Mas o Zé Mário, eu acho que foi uma tarde infeliz. E os lances capitais, né? O pênalti, a jogada do gol. Porque no primeiro tempo ele fez alguns cruzamentos interessantes pela esquerda. A principal jogada, e nós até chamamos a atenção, a jogada com um pouco mais de clareza, ela foi feita pelo Zé Mário. Do lado esquerdo, em que ele ganha a linha de fundo e toca para trás, o Matheus Regis não dominou. O problema foi ter o Cabelo ter elogiado ontem, antes do jogo. O Cabelo não estava numa show. tarde. Ele foi muito bem na narração, mas os palpites foram terríveis. Fábio Chaib, 11h58, rapidinho. E a Macá, quem dá para acreditar na reação desta alvinegra na Série B, Fabião? Era fundamental essa vitória na estreia do Nelsinho, né? Na retomada do Nelsinho. A Ponte estava 4 jogos sem vencer. Deu uma aliviada ali na parte de baixo da tabela. Agora o Nelsinho, com uma semana a mais de treinamentos, aí vai enfrentar um time muito complicado no próximo domingo, mas a Ponte tentando se reinventar no campeonato. Gostei das escolhas do Nelsinho também, do Gé, deu moral pro Gé desde o início da partida. Esse ataque com o Gabriel Novaes fica muito mais veloz, eu acho que um completa o outro. E colocar o Elvis no banco de reservas, o Nelsinho tá pensando lá para frente, né? O jogador ainda ajudar nesse campeonato bastante. O Elvis nas partidas jogando meia boca, podemos dizer assim, não tão bem quanto poderia ser. É melhor ter o Elvis mais para frente jogando o futebol esperado dele nas próximas partidas. Um recondicionamento físico é necessário para o jogador, que pode ajudar bastante a Macaca, né? Boa, Fabião. Lupe, para fechar, Série B, passe a limpo, por favor, meu caro Antônio Lupe. Rodada número 8, começou na sexta-feira, o Ceará venceu o Coritiba. Coritiba tá mal, hein? 1-0, o Ceará venceu o Coxa, esse jogo lá
em Fortaleza. O Goiás venceu o Sport por 3-0 lá na Serrinha. No sábado, Brusque e Novo Horizontino 0-0. A Ponte no domingo venceu o CRB por 4-2. Chapecoense e Vila 1-1. A Chape empatou no finalzinho esse jogo. O Ituano precisa de um incentivo lá da família Scheibe. Scheibe, tá igual a 777, largou o Ituano aí, Fabião. Perdeu pro Avaí em casa, 1-0 pro Avaí. Ituano só ganhou da Ponte Preta lá, hein? O E Avaí hoje é o vice-líder agora, né? O Santos encara o Botafogo hoje, 8 horas da noite, no Estádio do Café, em Londrina. Operário e Amazonas hoje às 9. Amanhã tem Mirassol e Guarani, Paysandu e América Mineiro. Meio-dia em ponto, a gente volta no Arena. Torcedor São Paulino, ele está por aqui. E ontem o Tricolor venceu o Cruzeiro por 2-0. Mande mensagem. Até o Arena às 4. Valeu! CBN Esportes Campinas.